Como é que a gente consegue chegar a essa velocidade mínima aqui, ó? Mais um Supernova para você. Como é que você tá aí? Tudo bem? Já assinou o nosso canal? Já se inscreveu? Já fez aí a nossa divulgação? Então tá bom. Sabe qual é o assunto de hoje? Caramba, eu fui ao circo aí recentemente e eu vi lá uma atração circense que é tema de muitas vezes, muitos exercícios aí que a gente tem. Tá aparecendo para você um deles, ó. Esse daí é do Enem. Pede só para você determinar aí qual é a projeção de sombra. Beleza. Tem esse outro também que é um pouco mais antigo e tal. E ele pede alguma coisa já do caráter vetorial, assunto nosso de hoje aqui no canal. Olha só, para o cara ficar de ponta cabeça nesse globo da morte, se você não sabe ainda o que é globo da morte, que tem atração circense, que tem um globo tal de metal e tal, e entra uma moto ou às vezes duas, no show que eu fui lá no circo e tal, tinha duas motos. Tá aparecendo um pedacinho para você aí, tá vendo? Aí note também que a hora que o motoqueiro começa aí a executar o looping, né, de ficar de ponta cabeça e girar no globo da morte aí, ele só acelera quando ele tá embaixo, tá vendo? Ó. Por que será que ele... É lógico, ele precisa de uma velocidade aí para ele poder executar o looping. Mas aí a nossa questão toda, né, trazida aí para hoje no nosso episódio, é assim, como é que ele faz para ter essa velocidade lá no ponto mais alto? Aí, vamos falar de algumas coisinhas que você precisa aí. Você lembra o que é peso? Peso é M vezes G, né? Força gravitacional, massa vezes a gravidade. Você lembra o que é normal? Normal é a força que o apoio responde para um corpo que está apoiado, encostado nele. Por exemplo, se eu encosto a minha mão aqui nessa bancada, a bancada é o apoio. Então existe uma força de reação da minha mão para o apoio, para a mesa, e uma força da mesa para a minha mão. Ação e reação. Existe também uma outra força que é a força centrípeta, força que está presente em todos os movimentos circulares, inclusive no globo da morte aí e tal. Então tem peso que eu preciso analisar, normal e força centrípeta. Muito bem. Como é que isso aparece? Vamos fazer aí uma análise aqui em cima, ó, nesse desenho. Vamos dar uma olhadinha, ó. O meu problema aí, galera, olha só, é o ponto D, não é verdade? Aí no ponto D, o que acontece? A moto está de cabeça para baixo e aí eu tenho a força do apoio, que é o globo da morte, é o chão está para cima. Então, desenhando o vetor aqui que eu tenho, ó, a normal para baixo, mas aí o peso também é para baixo. E a força centrípeta, só lembrando a direção vetorial, ela tem que apontar para o centro. Então, meu problema, volto a te dizer, tá aqui em cima, ó. No ponto D, eu tenho vetor peso para baixo, vetor normal para baixo. Caramba, como é que eu vou resolver isso? Aí é a mágica da física. O que acontece? Vamos analisar aí. Primeiro a gente tem que analisar sob o ponto de vista matemático. Olha só, você tem dois vetores para baixo, aí lembrança para você. A resultante centrípeta é a resultante dos vetores. Então, se você tem normal para baixo e peso para baixo, o que você tem que fazer? Vamos montar uma equaçãozinha aí, ó. Normal mais o peso igual a força centrípeta. Vamos passar agora tudo para a equaçãozinha, substituindo aí algumas letrinhas, alguns valores. A normal mais m vezes g, massa vezes a gravidade, é igual a mv quadrado sobre r. M é a massa, v é a velocidade, g é a gravidade, a aceleração da gravidade, e r é o raio do globo da morte. Aí a análise que a gente vai fazer é o seguinte. Veja só, eu vou analisar aí em cima, quanto maior a velocidade, maior é a normal. E aí eu vou pensando assim, caramba, se a velocidade é diretamente proporcional à normal, quando a normal for zero, a velocidade não é necessariamente zero, ela é mínima. Qual é a mínima velocidade que eu posso passar por esse ponto aí, de forma que eu ainda consiga manter aí a minha trajetória? Eu só preciso, veja que eu só preciso, olha só, eu só preciso passar por esse ponto. Porque aí o que me garante é o seguinte, se eu passar aí com uma certa velocidade, a própria inércia faz com que eu tenha uma tendência de continuar o movimento. Então, mesmo assim, eu consigo ficar aí dentro do globo da morte. Então, o que eu preciso é só a normal valendo zero de uma velocidade mínima. E aí, na prática, é isso aqui, ó. Uma velocidade mínima para passar nesse ponto aqui em cima, ó. Por isso que ele acelera só lá embaixo, porque ele tem uma velocidade de impulso aqui é a mínima. E aí, se eu tiver essa velocidade mínima, olha só o que acontece. Ó. Aí eu consigo executar o looping. Ele faz assim o movimento e depois, ó, conclusão matemática, então, é só você passar mg para cá, mv quadrado sobre r do lado de cá. Corta m com m, fica
G de um lado, V quadrado sobre R do outro, passa esse R para cá, fica RG, V quadrado, raiz de RG. Pronto, essa é a formulinha aí da velocidade mínima para o looping. Velocidade mínima do looping, raiz de RG. É isso daí, ó. E aí, galera, gostou aí desse vídeo aí de velocidade mínima do globo da morte? Na verdade, não serve só para o globo da morte, tá legal? Essa velocidade é mínima para qualquer looping que você executar, seja de um avião, seja de um esquiador que vai passar por um túnel, será de gelo, seja para qualquer coisa que você imaginar que é um looping. A velocidade mínima do looping é raiz de RG. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, que assine nosso canal se você ainda não é assinante e continue com a gente.